Vejam, quem não nasceu para ser superstar não dá conta, né, de manusear. Bom, o texto chama-se A Melancolia, do autor François de Genève, escrito em Bordeaux, na França, e diz assim: Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vão os esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo. Fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que vós se apoderam, tornam-vos infelizes. Acreditai no que digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas nos espíritos de todos os homens, mas não a busquei neste mundo. Agora, que Deus vos envie os seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que vos está reservada. Esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Bom, eu confesso que a primeira vez que eu li essa lição, eu tinha por volta dos 17, 18 anos de idade, e eu tinha um sentimento que eu achava que somente eu tinha no mundo. Durante um tempo, eu acreditava que eu não era daqui. Meus familiares e meus professores tinham certeza disso, mas eu tinha absoluta certeza de que eu não pertencia à família que eu estava, à cidade que eu vivia, ao estado que eu nasci, ao Brasil que me acolheu, à terra que me originou. E eu tinha absoluta convicção de que uma hora, num dado momento, eu ia retornar para casa. Bom, geralmente não, em alguns casos, não é o meu caso, mas em alguns casos isso é literal. Segundo a literatura espírita, especialmente uma literatura que começou por volta da década de 40 com Gabriel Armond e veio sendo ressignificada nas últimas décadas com autores como Robson Pinheiro, há alguns de nós, talvez alguns aqui nessa plateia, que de fato não pertençam, a sua matriz espiritual não é terrena. Provavelmente são espíritos que vieram degradados de outros globos, né? De outros até sistemas solares, e aqui chegaram na Terra, e aqui estão há alguns milênios, algumas dezenas de milênios, e sempre com essa ânsia, com esse desejo de retorno a este outro plano, a este outro orbe. Alguns de nós aqui somos assim, conhecidos dentro da literatura esotérica, dentro da literatura espírita, como degredados, não é? Mas grande parte de nós não. Grande parte de nós, embora Emmanuel diga em A Caminho da Luz que o espírito mais novo na Terra hoje tem 6.000 anos, data a sua criação, grande maioria de nós aqui fomos constituídos espiritualmente neste globo e deste globo pertencemos. Bom, como explicar então esta melancolia que Allan Kardec, na verdade que os espíritos, manifestam através da decodificação de Allan Kardec? Bom, nós podemos entender isso de duas formas. Podemos entender isso no campo da psicanálise e podemos entender isso no campo da espiritualidade kardecista. Em alguns momentos, essas duas perspectivas podem se cruzar. No campo da psicanálise, isso aqui de modo muito genérico, eu não vou me aprofundar nessa questão, a angústia ela sempre aparece como um movimento da consciência em negar o presente. Fundamentalmente é isso. Nós temos uma dificuldade muito grande em negar o tempo presente e estamos presos a uma realidade de passado e a uma expectativa de futuro. E nos prendemos tanto a esse movimento de passado e futuro que temos a dificuldade de conviver com o presente. Nos sentimos melancólicos porque não nos sentimos pertencentes não somente a um espaço, mas também a um tempo. Por isso nós somos incapazes de viver o presente. De acordo com a doutrina espírita, e isso não está descartado também, grande parte de nós passou tanto tempo na erraticidade, isto é, no mundo espiritual, que quando nós reencarnamos na Terra, nós não nos identificamos com esse plano tridimensional. Às vezes a nossa última encarnação foi há 4 séculos atrás.
Bom, há 4 séculos atrás o mundo era bem diferente, do ponto de vista dos valores, das referências estéticas, políticas, econômicas e espirituais. E passamos muito tempo na erraticidade, às vezes num estado de adormecimento, dado a uma lei de causa e efeito, que eventualmente nós recaímos a ela. Então algumas pessoas passam espiritualmente 100, 200 anos adormecidos, às vezes até em estado de overdização. E aí o que ocorre? De repente não, né? Mas depois de um intervalo de tempo, essa pessoa é preparada para reencarnar e reencarna. E quando ela reencarna, ela está com um lapso muito grande. Um lapso espiritual, porque ela passou um bom tempo adormecido, e um lapso quase civilizacional, porque o último encarne dela foi há 300, 400 anos atrás. Aí de repente ela chega aqui. E aí ela se depara com uma nova realidade, uma nova configuração social, moral, espiritual. Ela tem dificuldade de lidar com isso, como todos nós temos dificuldade de lidar com a novidade. Imagina vocês dormirem agora e acordarem daqui 100 anos. Como é que seria isso, né? Nós teríamos dificuldade, e nós, como somos pessoas bem passadistas, a gente olha para o passado e fala, nossa, mas na minha época era tudo melhor. Não é assim que a gente fala? As pessoas geralmente um pouco mais velhas, né, mais experientes, elas têm isso, né? Elas olham para trás e falam, não, mas na minha época as pessoas eram melhores, hoje em dia essa geração está degenerada. Vocês já ouviram bastante isso, né? O que é curioso é que sempre a geração seguinte é degenerada em relação à anterior. Esse conflito geracional é uma coisa que a gente é incapaz de lidar. Então, para nós sempre, o passado é melhor, o presente está caminhando para o caos e a próxima geração não presta. É assim desde quando a gente saiu do Paleolítico e foi para o Neolítico e começou a registrar isso na história. Não é? Pois bem, mas voltando à argumentação, há uma matriz psicanalítica de explicação que eu acabei de dar a vocês, e há uma matriz espiritual também. Grande parte de nós, por passarmos muito tempo dormitando na erraticidade, ou por passarmos tempo em determinadas culturas, em determinadas civilizações distintas daquela que nós estamos agora encarnado, temos a dificuldade muito grande em lidar com essa nova configuração. Bem, vamos para um quarto caso, porque eu falei do degradado, eu falei daquele que, por uma perspectiva psicanalítica, tem dificuldade em lidar com o presente, e falei deste que passou um lapso muito grande de tempo antes de reencarnar e aqui se encontra. Mas eu quero falar do quarto movimento, e aí eu vou voltar à minha experiência de 17 anos. Bom, todo mundo aqui, nesse momento, independentemente da idade, independentemente da matriz religiosa, etc., se considera especial. E nós somos, em certa medida. Somos especiais para os nossos pais, somos especiais para os nossos tutelados, somos especiais para os nossos companheiros, então somos especiais. Mas nós achamos que somos mais especiais. Sempre a nossa dor é maior do que a do outro. Sempre a nossa experiência é mais marcante. Quantos de nós aqui já falou um para o outro, dizendo assim, ei, mas eu tive uma infância difícil. O começo da minha adolescência foi só conflito. Parênteses. Tem alguma infância que não foi diferente, alguma adolescência que não foi conflito? Mas a nossa é sempre maior do que a dos outros. Aí nós evocamos algumas experiências, algumas histórias, acreditando que aquilo nos forjou de uma forma tão excepcional, que nós somos pessoas portadoras de privilégios necessários. Vou explicar melhor isso. Você chega na idade adulta e começa a demandar das pessoas que estão à sua volta, do seu colega de trabalho, do seu companheiro, do seu filho, dos seus pais. Você começa a demandar dessas pessoas que elas te atendam nas suas necessidades de tal maneira que justifiquem o fato dessas pessoas estarem ao seu lugar, ao seu lado. E aí você sempre coloca assim, mas você não me entende. Mas você não sabe o que eu passei na minha vida. Mas porque se você soubesse a experiência que eu tive, você me trataria diferente. Ora, como se a sua experiência tivesse sido a única experiência inusitada na infância, na adolescência, e como se as pessoas que estivessem ao seu redor não tivessem também as suas demandas, não tivessem também as suas carências. E aí o que acontece? Desarmonia. E as relações sociais, elas são dispostas em harmonia.
Por isso que nós temos o Instituto da Lei, por isso nós temos a figura do Estado, por isso nós temos a figura dos valores, porque são formas de nos integrar em certa medida na vida em sociedade, porque a vida em sociedade ela é caótica. A vida em sociedade ela é conflituosa. E ela é conflituosa por quê? Porque as nossas demandas, as nossas necessidades são sempre subjetivas. E nós queremos objetivá-la de alguma maneira. É quando nós começamos a ter então problema com as pessoas. Bom, o que tudo isso tem a ver com a melancolia inicial? Chega um momento que a gente se vê frustrado. E por que nós nos vemos frustrados? Porque a gente sabe que o outro nunca vai nos preencher como nós esperamos. Aquela lacuna que às vezes surgiu na infância, de carência, de indisposições, aquela lacuna, aquela carência que surgiu ou que se manifestou melhor na adolescência ou na idade adulta, ela não é preenchida. E aí essa lacuna, ela não é preenchida, aquele desejo de retorno ao mundo espiritual ou a um outro orbe também não é preenchido, a nossa dificuldade de lidar com o presente também não é materializada, e é quando nós caímos em processos muito delicados, que inicialmente é um processo de melancolia, essa inaceitação com o que está nos disposto. Um processo de melancolia é natural, todo mundo passa por isso, mas nós podemos avolumar esse processo de melancolia. E processos avolumados de melancolia nos acarreta determinadas patologias. A depressão é um exemplo disso, que não é uma brincadeira, não é uma coisa, eu acho que quem já passou por processos de depressão ou teve familiares no quadro sabe que não é uma simples questão de escolha, porque às vezes é muito engraçado, a gente vira para o deprimido e fala assim, seja feliz. É igual às vezes o cristão que tem a resposta para tudo, né? Ame. Como assim? Como amar? Você já viu? O cristão ele é muito engraçado com essas coisas, porque você conta toda uma história para ele, toda uma coisa, e ele fala, mas isso é o egoísmo e a vaidade. Não, a coisa é muito mais complexa do que dizer que é o egoísmo e a vaidade. E o que eu faço para mudar isso? É só amar e perdoar, só. Tudo se explica a partir do egoísmo e da vaidade, e tudo se resolve a partir do amor e do perdão. Não discordo disso. A pergunta é como? Qual o meio? Qual é a técnica? E é por isso que a gente está aqui. Porque se a gente tivesse isso, a gente já tinha comercializado. E já tinha feito uma patente, criado aí, uma trademark, gerado um aplicativo e estávamos ricos hoje, né? Essa seria criados uma startup da felicidade, da harmonia. Não é o nosso caso. Estamos aqui então trabalhando em meios para que a gente consiga isso. Mas o ponto central, e que eu quero retornar aqui, é que aquele que entra num estado de depressão é fundamentalmente aquele que num dado momento lá atrás foi incapaz de lidar com as suas melancolias. Esperar que depois de um quadro depressivo instalado, ele seja capaz de administrar racionalmente essa melancolia já não é capaz, já não é possível. E aí, em casos dessa natureza, a gente recomenda uma série de profilaxias, uma série de tratamentos e de terapêuticas. O tratamento clínico, orgânico, muitas vezes na cadeia da psiquiatria, dependendo do caso. O tratamento psicológico, psicoterápico, fundamental. E aí cada indivíduo se adequa à corrente terapêutica que melhor aprouver, seja a psicanálise, psicoterapia breve, a análise junguiana, comportamental. Isso é uma coisa que cada um pode triar melhor e ter resultados muito variados. Não tem certo e errado, tem aquilo que funciona, e para alguns funciona uma coisa, para outros funcionam outros. E tem também os tratamentos espirituais, não é? O tratamento espiritual de desobsessão, porque muitas vezes alguns companheiros nos circundam e acaba gerando esses estados, intensificando esses estados em nós. O tratamento de saúde através da fluidoterapia, que nos ajuda a reharmonizar do ponto de vista psicobiológico a nossa estrutura kármica, a nossa estrutura perispiritual, melhor dizendo. Então a gente pode, num caso de depressão instalada e mais profunda, recorrer a essas terapêuticas para que num prazo, no médio, no longo prazo, esse indivíduo consiga processar aquela melancolia lá atrás. E aí, ao conseguir processar aquela melancolia, conseguir então sair daquele estágio que ele se encontrava, não é? Bom, mas a minha pergunta, ou pelo menos a minha proposição de análise aqui, não se refere a exatamente aquele que já está com o caso instalado. Eu me refiro a nós que potencialmente podemos
recair em estados dessas naturezas. Eu falo recair porque nada nos garante que nós já não estejamos ou que já não estivemos no passado, mas não éramos capazes de processar isso. Explico. Muitos de nós aqui já passamos por determinados transtornos no passado. Esses transtornos engessaram-se em nós, mas pode ser que no momento eles retornem. E aí, como isso foi tratado no passado? Não, isso aí é frescura. É só orar que resolve, não é? Não, é porque você não está sendo temente a Deus, como se as coisas fossem tão simples assim. Que basta uma mera questão de crença para que você se liberte. Então todos nós já podemos ter passado por isso nessa ou em outra vida. Mas vamos considerar todos nós aqui. Somos pessoas saudáveis, entre aspas. Somos pessoas que não estamos instalados em quadros depressivos. Mas todos nós aqui somos melancólicos. Todos nós aqui temos um grau de melancolia, porque isso é inerente à nossa condição espiritual no planeta, segundo a doutrina espírita, não é? Bom, então vamos lá. Lembra que eu disse que uma das características da melancolia é a dificuldade em viver o presente? Lembra que eu disse isso? Pois bem, há muito tempo atrás, um cara chamado Aurelius Agostinianus de Hipona, que eu acho que quase todos vocês conhecem com o nome de Santo Agostinho, não é? A doutrina espírita nos diz que Santo Agostinho, em uma vida anterior à de padre, né, a de um patrístico da Idade Média, Santo Agostinho teria sido Paulo de Tarso. Na época em que Agostinho se manifestava como Paulo de Tarso, Paulo, que como todos vocês também sabem, é o 13º apóstolo de Cristo, um dos responsáveis pela proliferação do cristianismo tal qual nós conhecemos. Há historiadores que dizem, inclusive, que nós não deveríamos nos chamar de cristãos, deveríamos nos chamar de paulinos, porque todo mundo aqui é uniforme sobre os evangelhos, mas nós discordamos frente às interpretações de Paulo. Presta atenção nisso. Pega a Igreja Católica e a religião evangélica. Quanto aos evangelhos, eles são unificados. O que varia? É quando vai ler as cartas de Paulo, aí alguns interpretam que aquilo é literal, outros interpretam que aquilo é metafórico, e aí nessa dificuldade entre o que é metafórico e o que é literal, surgem as denominações religiosas cristãs, não é? Mas Paulo de Tarso, certa vez, numa carta escrita à comunidade corinta na Grécia, ele diz a seguinte frase: transformai-vos não somente pelas atitudes, mas principalmente pelo sabor da própria mente. Transformai-vos, algumas traduções que diz simplesmente, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa frase está presente na Bíblia, na carta aos Coríntios. Numa obra de Humberto Roden, chamado Paulo de Tarso, essa frase ela é melhor distribuída, ela é melhor explicada. Paulo, àquela época, entendia que era necessário o grego, que a comunidade era corinta, né, era uma comunidade helênica, que o grego pudesse fazer da razão uma transformação do seu ponto de vista e do seu paradigma, para que só assim ele pudesse vivenciar a plenitude da fé cristã. Tempos depois, Agostinho, Paulo de Tarso, já como Santo Agostinho, teve uma querela muito interessante. Ele já era um padre, já era convertido ao cristianismo, foi convertido inclusive pela sua mãe, né, Santa Mônica, é isso mesmo? Santa Mônica, Santa Bárbara, eu sempre confundo esses nomes de farmácia. É isso mesmo, né? Ele havia sido convertido pela sua mãe, ele já era um padre, né? Já era um patrístico, perdão, né? da filosofia medieval, e ele era muito intrigado com questões de natureza filosófica, sobretudo platônica. E uma das questões que mais intrigava ele era em relação ao tempo. Ele ficava com aquela coisa assim, mas se tudo é criação de Deus, então o tempo é criação de Deus. Concorda comigo? Porque Deus não é o tempo. Então o tempo é uma coisa que não Deus. Então o tempo é criação de Deus. Mas se Deus criou o tempo, o que Deus fazia antes do tempo ser criado? Eram essas perguntas que instruía Paulo de Tarso, né? Ou desculpa, Santo Agostinho, quer dizer, mesma coisa, né? Essas coisas intrigava ele, né? Um dia, né, ele teve uma desses questionamentos, que a questionamento dele é o seguinte: Deus é onipotente? É. Então ele pode criar uma pedra tão pesada que ele não pode carregar? É uma boa, né? Se ele pode, então a pedra não pode ser carregada. Se não pode ser carregada, então ele não é onipotente. Ele ficava com essas coisas na cabeça. Aí um dia ele chegou um bispo, que era o seu supervisor, né, o seu
superior, na hierarquia, e faz essas perguntas para ele. Olha, eu estou pensando nas questões cristãs aqui, eu estou com dificuldade. Se Deus é poderoso, ele pode criar uma pedra, E que Deus fazia antes de criar o céu, ou de criar o templo? Aí o bispo responde para ele o seguinte: olha, vou te dar uma resposta. Você quer saber o que Deus fazia em sua onipotência antes de criar o templo? Ele falou: quero. Deus estava criando o inferno para mandar pessoas como você para lá com esse tipo de pergunta. Então, esse era o Agostinho. Mas enfim, Agostinho dá uma resposta para a questão do tempo. E é onde eu quero chegar no final da minha palestra. Para ele, o tempo é uma abstração humana. O que é o passado? Memória. O passado é mera memória. Cadê o passado? Por mais que eu registre essa palestra hoje, e lá na frente vocês venham assistir, vocês estão assistindo o passado, que não existe mais, a não ser na forma de uma memória ou de um registro. E o que é o futuro? Pelo amor de Deus, não vem com o futuro, só a Deus pertence, que a pergunta não é essa. O que é o futuro? Nada. O futuro é uma expectativa, é uma probabilidade. Sabe aquelas pessoas que têm clarividência, que conseguem ver um quadro de evidência de uma situação a ocorrer? Eles têm uma probabilidade de ocorrência, não um fato. Muitas vezes essa probabilidade é forte, não há tantos intercursos que as pessoas acabam chegando até aquela situação. Aí nós chamamos de profecia, não é? Mas ainda assim é uma probabilidade. Então o futuro é uma probabilidade. O passado sobrevive como memória. Só existe o presente. O presente é a única coisa que nós temos de concreto. Eu não vou dizer que é a única coisa que nós temos de concreto. Nós temos duas coisas de concreto. O presente e a morte. Ao invés de ficarmos tão preocupados com a morte, porque ela está a futuro, que eu me concentre no presente e me permita viver. Bom, mas o que significa isso, Diego, de viver o presente? E como eu faço para viver o presente? Essa coisa já me intrigou bastante. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer uma outra manifestação religiosa e fazer algumas práticas, alguns exercícios dessa manifestação religiosa, que para algumas pessoas desta manifestação, ela não é necessariamente uma religião. Eu estou me referindo ao budismo. E o budismo tem uma prática, sobretudo na tradição Zen, que me interessa bastante. Essa prática, ela é chamada de... São duas práticas que eu queria passar para vocês hoje. Uma prática é chamada de Zazen. Outra prática é chamada de Kirin. São duas práticas. A primeira prática, o Zazen, consiste em não pensar em nada. Como assim? Como que eu não penso em nada? É impossível não pensar em nada. É uma força de expressão. Como funciona essa prática? Vocês vão chegar em casa hoje, vocês vão escolher um lugar da casa em silêncio e vão ficar de frente para uma parede, preferencialmente branca, sem referências visuais. Pode ser azul, verde, preto, não importa, desde que não tenha referências visuais. Um relógio, uma obra de arte, para que você não perca o tempo. Você vai sentar ali do jeito que você achar mais confortável, até porque você vai ter que passar muito tempo ali. Vai semicerrar os olhos de frente para essa parede e vai tentar fazer com que os pensamentos passem, mas não fixem. Estabelecendo um exercício de não pensar no futuro e muito menos no passado. Diego, eu vou dar conta? Não. Vai ser muito difícil, mas é um exercício. Igual quando você vai para uma academia. Tem gente que vai para a academia, não é o meu caso. Mas as pessoas que vão para a academia e começam a pegar peso, elas conseguem pegar 50 quilos de imediato? Não conseguem. Então elas começam pegando 5, 10, 15. Ao passar de um mês, de um ano, ela já está conseguindo pegar 50 quilos. É igual a gente com meditação. Você resolve meditar uma vez por semana, por 15 minutos, num dia, antes da sala de passe, antes do serviço mediúnico. Você não dá conta. Porque o seu corpo não está acostumado ou forjado àquilo. Bem, tenta fazer esse exercício 10 minutos por dia. Qual é a vantagem disso a médio e longo prazo? O seu corpo vai se acostumando de tal maneira a deixar com que os pensamentos passem, que você não se concentra de forma ansiosa no futuro e nem se preocupe tanto com o passado.
isso vai se tornando mais orgânico. Isso vai se tornando de alguma forma mais natural e mais espontâneo. Em situações de suposta ansiedade, o seu organismo já está preparado a não ter que se preocupar tanto com o passado ou tanto com o futuro. E isso funciona, isso dá muito certo. Isso já vem sendo praticado, pelo menos no Japão, há 700 anos, desde quando o Zen budismo, que era um budismo de origem chinesa, chegou no Japão. A segunda prática, que eu aconselho a vocês, chama-se Kirin. Essa é ótima, né? Essa consiste na mesma coisa. Você tentar não pensar em nada, ou seja, deixar com que os pensamentos fluam naturalmente. Mas você vai caminhar, um passo por vez. Você está paradinho, aí você faz um passo, respira fundo, dá outro passo. E você tenta dar uma volta na sua casa, uma volta no seu jardim, onde quer que você deseje. Por que disso? Isso é a vida. A vida é para se dar um passo de cada vez. Não é para se pular uma ponte. E aí, quando eu dou um passo por vez, eu sou capaz de viver o que o presente me oferta, que é uma coisa contínua, mas fixa ao mesmo tempo, né? Móvel e imóvel. Esta é uma prática que nos ajuda muito a concentrar a nossa atenção no que está à nossa volta. Sabemos que vamos chegar, como uma formiguinha. Uma hora a gente chega. Mas se eu tentar dar um passo além das minhas pernas, eu posso tropeçar e posso cair. Isso é com a vida. Se eu tento dar um passo maior do que as minhas pernas dentro da vida, a vida me engole. Então é melhor que eu caminhe devagarzinho e que eu deixe os pensamentos passarem. Assim eu estou tendo uma atenção plena no presente, que os zen budistas chamam de Zanshi, uma atenção plena. Dessa maneira, a melancolia não me atinge a médio e longo prazo, porque eu não estou insatisfeito com o momento que eu estou vivendo. Ao contrário, eu estou vivendo este momento. Dizem, vou fechar a palestra agora, que um dos grandes problemas dessa era tecnológica que nós estamos vivendo é que nós estamos em muitos lugares ao mesmo tempo. Nós estamos com o smartphone, a gente está com o WhatsApp, o Instagram, o Facebook aberto, a gente está com 10, 15 conversas, está com os grupos da família que manda bom dia todo dia, né? Estamos com tudo aquilo conectado, estamos conectados com o mundo, estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. E em nenhum ao mesmo tempo, porque a nossa atenção não é plena com as pessoas que estão do nosso lado. Ou mesmo com aquela pessoa que nós estamos ali conversando. Interessante isso, né? Eu posso estar num ambiente e eu estou com o meu smartphone, aquilo me ajuda muitas vezes, né, a sair daquele turbilhão, porque às vezes eu não posso sair dali, e eu manter uma conversação com a pessoa, mas ainda assim ali eu não consigo estar pleno, porque eu tenho que distribuir aquela atenção com mais 10, 15, 20 contatos. Ou seja, um dos grandes problemas dessa era tecnológica, que nos traz inúmeras facilidades na vida, é que não nos permite estar em tempo presente nos momentos em que nós precisamos estar em tempo presente. Tá? Então, qual que é a dica que eu dou na nossa palestra de hoje? Voltem para casa, 10 minutos por dia. Façam caminhar um passo por vez e tentem não pensar em nada. Claro, com o smartphone longe, né? Porque senão isso não vai ser possível. Muito obrigado a todos.